Olá, sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre Segundo Reis 21 e 22, o reinado de Manassés de Judá, o juízo a respeito de Judá, a morte de Manassés, o reinado de Amon de Judá, o reinado de Josias, o rei repara o templo, Euquias acha o livro da lei, Josias manda consultar a profetisa Uda. Segundo Reis 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Etiziba. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme as abominações do gentio, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque formou, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura no bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei mover os pés de Israel dessa terra que tenho dado a seus pais. Contudo, que somente tenho cuidado em fazer conforme tudo o que eu tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Porém, não ouviram, porque Manassés, de tal modo, os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos olhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes deles, e também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos, e estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E limparei a Jerusalém como quem limpa o prato, limpa-o e vira-o para baixo. E desampararei os restantes da minha herança, entregá-lo-eis na mão dos seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os meus inimigos. Portanto, fizeram o que era mal aos meus olhos, e, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram da terra do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor.
Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encheu Jerusalém de um outro extremo, afora o seu pecado com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos mais feitos de Manassés, e tudo quanto fez, e ao seu pecado, que praticou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Mesulemete, filha de Aros, de Jotibá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todos os caminhos em que andara seu pai, e serviu a ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante dele. Assim deixou o Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram, o rei em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs Josias, seu filho, para reinar em seu lugar. Quanto aos mais dos atos de Amon, que fez, porventura não está escrito no livro de crônica dos reis de Judá? E o sepultaram na sepultura do jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jedida, filha de Adaias, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guarda do umbral das portas e ajuntaram do povo. E que deem na mão dos que têm cargo de obra, que estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àquele que fizer a obra que há na casa do Senhor, para que reparem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeira e pedra lavrada, para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhes entregaram nas suas mãos. Portanto, procediu com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, dando-lhe conta, disse: teu servo ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo na obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safão, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, os sacerdotes,
Aissão, filho de Safá, a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca nós está escrito. Então foi o sacerdote Uquias, a Aissão, Achó, não, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tievá e filho de Aras, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte. Eles falaram. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, dize ao homem que vos ouviu a mim, que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre esse lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro da lei do rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se entristeceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seria para associação para a maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer que hei de trazer sobre esse lugar. Então tornaram a trazer o rei a resposta. Obrigado mais uma vez e até a próxima.